Oh, Jesus maravilhoso, somos gratos pela Tua vida em nós. Somos gratos pela habitação do Espírito Santo em nós. Somos gratos, Pai, por sermos a igreja do Senhor, noiva imaculada, sem manchas, sem defeitos, ungida e separada, para chamar o advento da salvação aqui na terra, proclamar a libertação do cativo, levar o evangelho que liberta, mas também proclamar: é chegado o tempo de dizer Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, obrigado, Pai, em o nome de Jesus, amém e amém. Obrigado, louvor. Você pode sentar, querido, querida. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar cultuando junto com você, amém? Ou não amém? Amém, amados. É um prazer, sim. E Deus sabe da inteireza do meu coração no sentido de servir ao Senhor com você, junto com você, conquistar essa cidade. Porque Deus nos ungiu para, diga, o Espírito Santo está sobre mim e Ele me ungiu para libertar o cativo. Vitória de Santo Antão, escuta a voz do Senhor, Ele te ama. Aleluia, amados. E eu creio que esse é um tempo, nesse mês a gente está abrindo esse mês, né? E eu amo o início de mês, início de ano, início de tudo. Eu amo isso tudo. A gente está abrindo esse período falando sobre fidelidade e lealdade ao Senhor, amém? Isso tudo vai abranger dentro do contexto de santificação, frutos do Espírito. Tem tudo a ver com o crescimento que a igreja está indo. Diga, a igreja de Vitória está crescendo. Ah, mas eu não estou vendo números, eu estou vendo vidas. Amém? Um prédio não cresce logo do 25º andar. Ele não começa de lá. Ele começa cavando. E eu creio que Deus está tratando com a gente nos fundamentos para o crescimento que a gente vai ter. Você ouviu isso? Deus está tratando com o meu e o seu caráter. Está tratando com a nossa maneira de ser para podermos evidentemente influenciar uma geração. Ah, mas será que essas guerras, rumores de guerra, fome, peste, terremoto, não é o fim do tempo? Não é melhor a gente dizer, Jesus vem logo, estou feito, estou pronto e estou indo embora? Amados, Jesus disse que ao ouvir de guerras e nações contra nações, era o princípio das dores, não era o fim do tempo. Mas só que ele disse que serão as últimas horas, os últimos tempos do mundo. Entenda isso, Joel 2 profetizou que nos últimos dias, o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre os filhos e as filhas, sobre os servos e as servas. Isso já aconteceu. O tempo de Pentecostes, o tempo que Israel celebrava e os discípulos estavam lá adorando ao Senhor, veio a presença manifesta do Deus Espírito, trazendo a glória do céu para a terra, como um vento impetuoso, encheu toda a casa, e línguas de fogo foram repartidas sobre cada um deles que estavam juntos em oração e unânimes. Diga, juntos, em oração, de forma unânime. Sabe, amados, o fundador desse ministério, o Verbo da Vida, o apóstolo Bud, junto com sua esposa Jen, eles tinham um texto áureo para a visão do Verbo da Vida. Todos falem a mesma coisa, pensem do mesmo modo e ajam do mesmo tipo de fé. O Verbo da Vida é baseado na unidade. O Verbo da Vida é baseado na palavra de Deus, com o propósito de todos pensarem a mesma coisa e falarem a mesma coisa, mas não qualquer coisa. Porque a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. Alguém um dia falando no discurso, Nero, né? Falando no seu discurso, o Herodes, aliás. Falando no seu discurso para o povo de Jerusalém, e alguém elogiou a eloquência dele. Disse, é voz de Deus, não é voz de homem. Palmas para ele. E isso chegou no seu coração, nos seus ouvidos, desceu para o seu coração e foi acalentado como glória para si. Mas a Bíblia diz que a glória de Deus não é divisível. A glória de Deus, a glória é de Deus. A glória dos homens é a glória dos homens. Amém?
Ele poderia ter recebido o elogio de ter dito assim, obrigado, foi Deus que me deu esse talento para falar. Graças a Deus eu consegui falar. Glória a Deus, foi Deus que me ungiu para fazer assim. Mas ao momento que ele acalentou a glória para si, aquilo não foi prazeroso para ele. A Bíblia diz que ele foi morto e morto comido por bichos, não animais selvagens, de dentro para fora. Isso me diz muito sobre o que nós estamos recebendo da parte de Deus como prontidão, talentos, dons. E a Bíblia diz que o Deus que é Pai das luzes tem dado para o povo que é luz. Quem é luz aqui? Dons e dádivas boas. Você tem recebido da parte do Senhor? Então, boas dádivas têm chegado da parte de Deus para mim e para você. Mas a gente tem que entender que tudo que Deus nos dá exige de nós um esforço de fé. E a fidelidade ao Senhor, com o talento recebido, vai fazer que isso seja multiplicado, seja acrescentado. E amados, uma das coisas que eu sei, porque sei, eu vi isso na minha vida, vi em outros homens de Deus, e isso é aprovado pela palavra de Deus, você precisa andar em boa consciência. Paulo diz que ele servia ao Senhor no seu espírito, mas também de boa consciência. Quem está entendendo aqui onde eu quero chegar? Boa consciência, vamos lá. Se eu pudesse botar um texto ou um título a essa ministração, seria Boa Consciência versus Fidelidade. Porque uma coisa depende da outra. E a fidelidade é demonstrada na sua boa consciência. Paulo dizia que a fé dele era explicada, exercitada e demonstrada como ele servia em sua boa consciência para com o Senhor e para com os homens. Diga, condutas diante de Deus precisam ser alinhadas pela palavra dele. Amém, amados? Não é palavra de Cláudio, não se chateia, eu sei que Deus está trazendo um conserto para essa igreja. A partir de mim, não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho crido que o Senhor vai lapidar, limpar, multiplicar, mas para fazer esse crescimento de multiplicação, primeiro ele tem que tirar o velho para o novo entrar. As coisas velhas, as obras mortas, a carnalidade, a falta de temor ao Senhor, a falta de andar em santidade ao Senhor, porque uma vez purificado o povo, o Senhor pode fazer maravilhas no nosso meio. Eu creio em cegos vendo aqui nessa igreja. Eu creio em surdos sendo animados com a palavra efatá. Abre-te. Demônios sendo impactados antes de entrar. Já aconteceu isso, amados, eu estou falando sério. Já aconteceu isso um dia. Quem é Deus? Só de ontem? Ele é o mesmo de ontem? E o será? Uma pessoa desesperada chegou aqui na porta da igreja pedindo oração. Gritando, desesperada e numa crise de nervo. Consequência, oramos, levamos para ser socorrida, porque ela queria ir para um hospital. Mesmo pedindo, ora aqui na minha cabeça. No conhecimento dela, ela disse, eu quero ir para o hospital, a gente levou. Resultado, os netos dela estão na igreja. Ah, porque ela não está? Porque ela disse que está frequentando outra. E a gente não é pescador de aquário. A gente é pescador de peixe que ainda não veio para o aquário de Deus. E essa igreja está crescendo. Conhecimento vai gerar para você portas abertas. Conhecimento de Deus, mas amados, andar com uma boa consciência, para que a nossa fé seja demonstrada diante dos homens e diante de Deus. Aleluia, vamos pegar um pouco do conceito. O professor Aurélio, o dicionário, ele fala de consciência ser a lucidez. Está de Lucas aqui para ser o se tiver alguma coisa errada. Lucidez. Consciência é o senso de responsabilidade. Consciência é o sentimento ou percepção do que se faz, do que se passa em nós. E aqui está no Aurélio, não estou falando da Bíblia. Paulo fala que a voz da consciência é a voz do nosso espírito, do nosso homem interior. O Aurélio está dizendo é a voz interior, aprovando ou reprovando as nossas ações. Pode vir. Obrigado.
A consciência é a voz interior aprovando ou reprovando as nossas ações. Amém? Vamos para outra. Consciente. O que é uma pessoa consciente? É uma pessoa lúcida, que tem entendimento do que está fazendo, que tem lucidez, luz, algo claro, é certo, é assertivo ou é, como se diz, intencional. Você tem entendimento do que você está fazendo, amém? A consciência é isso. A pessoa consciente, ela é lúcida, ela é responsável, ela sabe que existe e ela sabe o que faz. Amém? Isso é uma pessoa que anda sob os cuidados da sua consciência. A sua consciência o acusou. Lembra desses exemplos? A consciência está acusando. Não, põe a mão na consciência, homem, o que é que você está fazendo? Faz direito. É ou não é? Já ouviu esse tipo de explicação ou exclamação? Alguém exortando para corrigir? Então, a consciência é a voz do espírito humano. Kenneth Hagin fala sobre isso. Ele ensina que a voz da consciência é a voz do espírito humano. Mas lembra, onde foi que você foi salvo? Diga, no espírito. Eu nasci de novo no espírito. E agora a minha mente, que é a cerne da minha consciência, dos meus desejos e pensamentos, da minha racionalidade, tem que ser alinhada aos princípios da palavra. Romanos capítulo 12, verso 2, diz que eu devo transformar o meu entendimento, buscando conhecer a perfeita vontade de Deus. Que está onde? Não se trata de um livro, de uma coleção de livros, de 66 livros, aliás. Se trata da pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a expressão exata da vontade de Deus, do pensamento de Deus, da intenção de Deus, da consciência de Deus e do que Deus faria se estivesse no meu e no seu lugar. Por isso ele é autor e consumador da nossa fé. O exemplo dele, Pedro diz que o exemplo dele está como na areia, como uma pegada, para que eu e você pisem nessa pegada e ande como ele andou. Quem está entendendo aqui? Deus está nos chamando para um tempo, Vitória, Verbo da Vida Vitória, para andar no nível de consciência da presença, um nível de consciência da presença do Deus Santo dentro de nós, ao nível de, ao passar numa rua, alguém dizer, vem cá, eu quero confessar meu pecado, eu quero aceitar Jesus, porque quando você passou, o pecado me condenou, e eu preciso de salvação. E você tem algo que muda a história da vida. A palavra de Deus é o parâmetro das nossas ações, sim ou não? Josué 1, versículos 7 e 8. Por favor, projeta aí. Aleluia. Estou sem tempo, então estou livre. Até meia-noite eu estou pregando. Estou livre, solto, leve, correndo. Amém? Josué capítulo 1, versos 7 e 8. Se você está com a sua Bíblia, seu celular, vamos testar a sua habilidade em abrir a Bíblia. Aleluia. Josué 1. Eu estou na versão revista e corrigida. Talvez fique um pouco diferente da Almeida mais tradicional, né, mais antiga, de 90 e pouco, acho que é a versão aqui, 97. Josué 1, verso 7 diz, tão somente esforça-te e tem bom ânimo. E tem muito bom ânimo, para teres o quê? O cuidado de fazerdes conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Espera aí. Velha aliança? O que é que eu tenho a ver? Eu sou igreja, eu sou da nova aliança, a lei não me condena, a lei não me domina, porque Cristo me resgatou da maldição da lei. Calma, Deus te resgatou da maldição da lei, mas o princípio da lei espiritual é bom, perfeito e agradável. Inscrito no coração, impresso na nossa mente, para ser conduta. Porque o que eu penso, é o que eu falo, é o que eu ajo. E a minha consciência está onde? Na minha mente, no cerne, ela é a voz do meu espírito, eu alinhando para o parâmetro da palavra. E ele está dizendo, conforme o que Moisés te ensinou, a lei de Deus, o princípio da palavra, que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Para quê? Por que eu devo fazer isso? Para que prudentemente
Você está lendo? Prudentemente faça o quê? Te conduzas. Procedimento, ação. A consciência, ou uma pessoa de boa consciência, vai agir à altura do que é bom? Vamos lá. Que não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares, na igreja, em casa, no trabalho, sem ninguém ver, tentado a fazer o errado, te conduzas prudentemente. E no versículo 8 diz, a fórmula como você vai andar no nível que a palavra quer que você ande. Não aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite. Mais uma vez, o propósito, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo, não o que eu quero, mas conforme tudo o que nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Amém? Deuteronômio capítulo 30, verso 14. Você está bem pertinho aí. Capítulo 30, verso 14 diz, porque essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres, ou a praticares. Tiago 1, 22 diz que nós não devemos ser ouvintes negligentes, mas poderosos praticantes. Porque se eu só ouço a palavra de Deus, e não sou um poderoso praticante, eu me engano a mim mesmo, não engano a Deus, não engano ao pastor, não engano a minha esposa, não engano aos meus filhos, mas eu estou me enganando, porque de Deus, porque tudo que o homem plantar, então não espera respostas positivas com atitudes negativas. A boa consciência que anda em fé na palavra, anda à altura do parâmetro da palavra. Estamos sendo chamados e conduzidos pelo Espírito Santo para fazer aquilo que é certo. Vou dizer isso de novo, porque isso é verdade. Estamos sendo conduzidos como igreja para conhecer o que Deus tem para esse tempo, para esse modo. Não é vontade de Cláudio, nem vontade de Neide, nem vontade do de Lucas, nem de Jordana. É vontade de Deus. Que você conheça e seja conhecido como Ele te conhece. Ao ponto de você abrir diante de qualquer pessoa, eu sou filho de Deus. E ninguém dizer, ser filho de Deus feito ele, feito ela, desse jeito, quero não, gosto não. Quem já ouviu falar assim? Quem já viu alguma situação assim? Amados, deixa eu abrir para você. Guarde o seu coração. E tenha o bom senso gospel. Para você pensar, não existe bom senso gospel. Tenha a direção do Espírito Santo. E a Bíblia diz que a paz é o que discerne como um juiz o que é bom e o que é errado. Se paz está no teu coração, take it easy. Não fique zen, fique em shalom. Que é um nível muito acima. Uma paz perfeita em qualquer ambiente. Em qualquer situação. Quem está bem com Deus aqui? A Santa Ceia trata-se disso, de estar bem com o Senhor, de estar bem na fita com Deus, de ser livre e liberto do pecado. Lembra que a gente cantou aqui? Vamos ser livres da presença do pecado, porque o poder do pecado já foi vencido em Cristo Jesus. O domínio do pecado sobre nós aceitamos a vitória em Cristo e andamos livres. Quem é liberto por Cristo aqui? Por Cristo aqui. Se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres, mas até de você mesmo. Porque o cristianismo não é uma festa, apesar que é boa notícia. O evangelho é boa notícia. Você ia morrer e ia para o inferno, eu ia morrer e ia para o inferno. Jesus entrou na história e nos livrou dessa condenação eterna. E nos colocou a um destino eterno de paz, amor, alegria, gozo no Espírito. Mas existe uma conduta, porque a salvação, uma vez salvo, não é salvo para sempre. Ela desenvolve-se. Ela é demonstrada no conhecimento e na prática. Tiago diz que a fé deve ser demonstrada pelas obras. Uma boa consciência vai fazer com que você pratique diante de Deus e diante dos homens
as boas obras? Deixa eu desentalar isso aqui. Ora. Eu creio no culto nevando, num ar-condicionado aqui gelado. Você vai começar a usar aquela sua roupa de morador de iglu. Com a pele de foca, colar de ouro. Você vai usar suas roupas caras. Seus casacos caros. Mas, amados, eu creio num tempo gracioso, num ambiente favorecido e favorável para o bem-estar. Amém? Tudo que você está vendo aqui depende de nós ser transformado. Porque a fé tem uma atitude correspondente. E pelas obras nós demonstramos a nossa fé. Amém? Mas andamos em boa consciência. Paulo é o exemplo disso, amados. É Romanos capítulo 10, versículo 8. Tem muitos versículos. Graças a Deus vai dar tempo. Romanos capítulo 10. Verso 8. Estamos falando de ter diante de Deus e dos homens uma boa consciência que demonstra a nossa fidelidade ao Senhor. Porque Ele nos chamou para andar uma vida digna do nosso chamamento. Romanos 10, 8 diz, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, essa é a palavra da fé. Você está aí. Eu tenho certeza que você está com silêncio só porque você está compenetrado na palavra. Então, vamos lá novamente, mais uma vez. Romanos 10, 8 diz, mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Você pode dizer para mim o que é? Esta é? Glória a Deus, obrigado. Vindo de você, me edifica. Amém? Porque é uma via de mão dupla. Paulo diz que ele queria conhecer os romanos para dividir com ele e receber deles um dom. Há um dom de Deus sobre a tua vida. Diga amém. E há um dom de Deus na minha vida que a gente como corpo compartilha. A unção de Deus que está na tua vida não é para você somente. É para você distribuir para o corpo. Por isso você precisa funcionar perfeitamente. Não inadvertidamente, não inadequadamente, mas perfeitamente adequado ao uso do Senhor. Paulo fala em Coríntios sobre vasos de honra e vasos de desonra. Membros que são tratados com mais honra e membros que são tidos naturalmente em desonra, aos quais a gente dá maior honra vestindo-os e cobrindo da vergonha. Há uma unção da tua vida que complementa aquilo que é defeito em mim com a qualidade que está em você. Vou embora, porque você não gostou da unção de Deus sobre a sua vida, que complementa o corpo de Cristo. Há uma unção na sua vida. Vou dizer isso de novo. Há uma unção de Deus na sua vida. E não é da boca para fora que eu estou dizendo porque eu sei. Se eu sirvo para alguma coisa, você que era mais desenrolado, serve bastante. Deus conta comigo e com você para fazer a diferença dessa cidade. Não é só na tua casa, não é só no teu trabalho, é a história dessa cidade. Porque no meio de um povo, Deus está levantando um outro povo cheio de fé, no poder do Espírito, para fazer a diferença. E a boa consciência nas práticas de fé vai fazer com que você alinhe-se e julgue o que é certo e o que é errado. Porque a voz da consciência vai dizer, vai sinalizar, ao menos que, como Paulo disse, o espírito que está nesse mundo, sobre os filhos da desobediência, tenha cegado os olhos do seu entendimento. Ao ponto de você ficar cauterizado. E eu estou dizendo você, me incluindo, amém? Se eu não ouço mais uma advertência do Espírito Santo, não amo a palavra como ela é realmente palavra de Deus, não a recebo como uma prática de vida para mim em fé, eu estou desconsiderando o que Deus diz. E estou cauterizado, porque a verdade é, Jesus já orou por mim e por você, no Evangelho de João, capítulo 17, verso 17 diz, santifica-os, separa para o uso na verdade. A tua palavra é a verdade. Veja que eu não estou dizendo a verdade do verbo da vida. Veja que eu não estou dizendo a verdade da Assembleia de Deus ou qualquer outra denominação. Eu estou dizendo a verdade de Deus.
Essa é a prática dessa igreja. Quem é essa igreja? Vista a camisa, ou como os antigos diziam, põe a carapuça, né? E diga, é com você que está falando. É comigo. Quem é a igreja? Ouça o que o Espírito está dizendo à igreja, Verbo da Vida Vitória. Tem algo grande, excelente e poderoso por acontecer aqui nessa cidade. E o diabo está com raiva, com pressa, com desejo de impedir. Porque pessoas, quem sabe, lá na Ucrânia, lá na Rússia, vão ser tocadas pelo teu testemunho. Deus pode. Para Deus não tem fronteiras. Para Deus não tem distâncias. Para Deus não tem brasileiro e russo, tem homens e mulheres. E Ele precisa achar em mim e em você um coração ensinável, humilde e sincero diante de Deus, para praticar à altura o nosso chamamento. Nós fomos chamados para mudar a história do mundo. Nós somos a igreja poderosa, triunfante, gloriosa, aquela que quando sai aí fora, chuta as portas do inferno, e as portas do inferno não podem prevalecer. Ei, eu não prego sobre briga, guerra espiritual, vou lá no monte, vou lá não sei onde, mas existe uma batalha espiritual, existe um reino espiritual, existe luz e existe trevas, e existe práticas em cada um deles. Se o mal está prevalecendo, é porque o justo está deixando de fazer o que é certo. No mundo, não é só na igreja Verbo da Vida Vitória, não é só na igreja do Brasil, não é só na igreja, é no mundo. Se o mal está prevalecendo, é porque os justos estão se calando. Os justos não estão tendo a ousadia de levantar a voz da verdade e denunciar o pecado, e denunciar o erro, e levantar-se como voz profética, dizendo, Deus vai julgar. Deus julga. Ele é o único que tem esse direito. E Ele é um reto juiz. Paulo diz que nós devemos temer aquele a quem nós vamos prestar contas diante do trono. Aos olhos de Deus nada se esconde. O escritor de Hebreus diz que nada está oculto aos olhos de Deus. É como que em 3D, relevo alto, ou alto relevo. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos diante de Deus é claro. E Ele sabe a intenção do nosso coração. O mais profundo pensamento, que você nunca expressou, já é conhecido dos céus. E graças a Deus, Deus revela aos seus santos as coisas que Ele tem como segredo, como verdade para ser expressa no tempo. E amados, ninguém de nós pode dizer que o Espírito Santo não avisou que nos últimos dias haveriam dias difíceis. Paulo já escreveu 1 Timóteo capítulo 3. A característica das pessoas que vão viver nesse período, amadores de si mesmo, jactanciosos, parricidas, matricidas. A picadinha é bom para salvar a vida, mas matar neném com 6 meses pode. Vidas negras interessam, mas vida de bebê de 6 meses não. Meu corpo, minhas regras. Pastor, está entrando em seara perigosa. Eu já estou morto. E minha vida pertence ao Senhor. E contra a verdade eu não posso me calar. Estou aqui para ser boca de Deus, aqui para essa igreja, para você, para que você tenha esse conhecimento e replique esse conhecimento para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, sentado e andando, dormindo, acordando, entrando onde você for, de boa consciência, praticando a verdade da palavra. Você me ama por isso? Porque eu não vou sonegar a você a correção do que Deus está corrigindo. Eu não vou deixar de falar o que Deus mandou falar, tratando com a igreja, porque senão, seu sangue vai estar sobre a minha cabeça. Eu acredito no que está escrito lá em Ezequiel 28. Se eu, como justo, não falar para o ímpio sobre o seu erro e deixá-lo morrer no erro, eu deixo morrer em pecado e eu sou pecador por inadvertência, por omissão. Se eu sei o bem que eu devo fazer e eu não o faço, eu peco.
E eu não sei como crentes estão perdidos entre o fazer o bem e o mal, sem entender que a consciência deles está sendo vilipendiada, violada pela falta da prática da verdade, pela falta da prática no temor do Senhor, pela falta da prática de santificar-se ao Deus único, que é santo, justo, bom e verdadeiro. Deus não inventou religião. Deus não veio trazer ao mundo mais uma religião por meio do cristianismo. Ele veio trazer a salvação por meio de Jesus Cristo. Ele não é um dos caminhos, ele é o único, verdadeiro e suficiente caminho para chegar a Deus. Todas as informações de todo mundo falam de alguém que morreu e que já ficou lá no seu túmulo, os grandes profetas, os grandes pensadores, mas Jesus, se você chegar no túmulo que foi indicado como sendo dele, está lá, ele não está aqui, ele ressuscitou. E por consciência e boa consciência em fé, eu acredito e ando à altura do que ele me chamou para andar. Porque houve um preço muito alto para que eu chegasse na mesa da comunhão, para que eu sentasse e repartisse o pão com um irmão, para que eu sentasse e vestisse o irmão com o que eu tenho, não com o que está sobrando, mas com o que eu tenho, porque se eu dou, eu abro uma porta de oportunidade para que mais chegue. Isso é a prática da justiça, com uma boa consciência, sabendo que a palavra de Deus é verdade. Aleluia. Em Romanos 1:17, você não precisa abrir lá, e 3 versículos mais, dizem que o justo viverá pelo esforço do seu conhecimento, pela força do seu braço, pela habilidade, a faculdade que ele se formou, pela justiça própria. Não, o justo viverá pela fé em Jesus Cristo, que o justificou e o qualificou para dar resultados. Diga, minha vida é propensa ao sucesso. Oh, Jesus, eu estou tendo o cuidado de pensar para não ser mal interpretado ou não chegar a informação certa para você e você entender errado. Eu quero dizer para você, se não está tendo sucesso, inclusive Joe, é falta de capacidade minha, não de Deus. Nunca na conta, no 9 fora, menos isso, menos aquilo, o que está dando errado é culpa de Deus. Eu estou deixando de andar alinhado com a verdade da palavra. Eu estou deixando de pensar o que a palavra diz que eu devo pensar, e a palavra diz pensar no que é de cima, do alto, das coisas do céu, de onde está Deus, que ocupe o meu pensamento tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é reto, se alguma virtude há, se existe algum louvor, isso ocupe o meu pensamento, porque com o meu pensamento alinhado para o que é certo, eu vou falar certo. E a intenção vai ser certa. Quem está acreditando que isso aqui é palavra de Deus? Eu sei, amados, tem coisa... Amados, eu estou sentindo o cheiro da chuva do avivamento. Mas, sabe, aquilo que está impedindo o iníquo ainda a se manifestar é a igreja e o Espírito Santo aqui na terra. A arte da desolação, a desgraça do mundo. O que a igreja está impedindo em oração, em levar o evangelho às nações, a todas as tribos, a todos os povos e línguas e nações, para aí sim vir o fim. É a igreja que está impedindo, é a ação do Espírito Santo, mas deixa eu dizer, o que está impedindo da gente crescer? Se maior é o Espírito que está dentro de nós do que o que está no mundo. Diga, eu devo observar as minhas práticas todos os dias. Eu não vou ter resultado novo se eu pratico coisa velha. Se eu pratico coisa velha, eu vou ter o mesmo resultado velho. Se era ruim, vou ter o mesmo resultado ruim. Deus está nos chamando a mudança de mentalidade, para pensar como o reino de Deus, que não para, ele é dinâmico, ele é acelerado, ele tem rompimento, ele muda literalmente a história de um ano, passando como que 10 anos, em alguns dias. O poder do reino de Deus é ao ponto que Pedro disse, Senhor, eu passei a noite pescando e não peguei nada, mas por causa da tua palavra, eu vou jogar a rede.
É como aquele centurião que diz, ó Senhor, você não precisa nem entrar na minha casa, porque eu sou gentil, e a um judeu não é lícito entrar na casa. Se o Senhor mandar com uma palavra, o meu servo vai ser curado. Isso me lembra de coisas que já ouvi há tanto tempo. Uma palavra de Deus, escute bem isso, que seja como um som de uma voz profética abrindo seus ouvidos espirituais. Uma palavra de Deus é suficiente para mudar a história da vida de qualquer um. Mas a pergunta que repete no meu coração toda vez que eu ouço essa declaração é: será que eu estou dando ouvido? Será que eu estou acalentando a voz do Espírito dizendo isso é verdade? Isso é para mim? Isso é para viver? Isso é com nozes? Oh, aleluia! Não vamos dar bronze a Deus, nós vamos dar ouro. Nós não vamos dar adoração falsa, nós vamos dar a verdadeira. E o fogo que desce por causa do verdadeiro adorador vai queimar o altar do ímpio para destruição. Porque o consolo dos ímpios talvez sejam a prosperidade financeira, o bem-estar temporário, mas a nossa vida é como uma brisa diante da eternidade. É como um piscar dos olhos. Já passou. Um dia eu estava com meu pai vivendo do meu lado. Um dia eu estava com a minha mãe. Um dia eu estava com meu irmão. Eles se foram. E agora? O que eu tiro de lição para isso? O que eu tiro de resposta de Deus sobre o que é a vida natural e o que é a vida espiritual? A minha e a sua vida espiritual é mais valiosa do que o viver dia a dia normal, comum do dia. E tanto é que Deus nos chama através da exortação que Ele deu a Pedro: Pedro, não trate por comum e natural o que Deus santificou. Eu ouvia isso e isso me incomodava. Eu dizia: meu Deus do céu, como é que ele dá essa afirmação? O pastor Humberto costuma dizer: o homem e uma mulher que carrega Deus dentro não é normal. Você sabia disso? Use sua boca profética, cheia da glória de Deus, do poder do Espírito Santo, ungida e separada para isso, e fale para a pessoa que está do teu lado: você não é normal. Você carrega Deus dentro. Ah, você tem um rei na barriga? Sim, o rei do universo habita em mim. E se você está em Cristo, habita em você. E Ele é suficiente, ou amplamente suficiente, para mudar toda a história da nossa vida, inclusive as obras mortas, inclusive pensamentos errados, inclusive doutrinação, ideologias, sistema de crenças, ser tudo destruído para entrar o sistema novo dos céus. Faça o backup das informações de céus. Sabe, amados, esse trabalho que está sendo feito na mídia, não é porque Tiago, meu filho, que está fazendo. Amados, é a igreja Verbo da Vida trabalhando para você se lembrar das promessas que foram ditas, das palavras que já foram como flecha que acertaram o seu coração. E sabe, amados, eu fico animado demais, e graças a Deus meu telefone morreu, porque eu vacilei, ele caiu de cabeça e foi traumatismo craniano e deu PT. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estava assistindo os cultos, estava lá uma visualização e eu descobri que era eu. E já tem um tempo que os vídeos estão lá. Para quem não gosta do louvor, está sendo tirado o extra e ficando só a palavra. Ah, mas a voz do irmão é feia. O irmão, é melhor você feche os olhos e recebe a ministração da palavra. Ah, mas eu não gosto de ver. Tira a imagem e bota o áudio, porque você não pode apartar dos seus ouvidos as promessas de Deus a teu respeito, porque o diabo tem uma boca grande para dizer mentira, e ele não é bom doutrinador sobre Deus. O diabo não presta para te ensinar como Deus é. O mundo não serve para dizer que Deus é bom ou ruim, apesar que a Bíblia diz em Romanos que tudo que foi criado demonstra que existe um Deus e que tudo foi feito para a glória de Deus. A ciência reconhece um grande arquiteto do universo. Mas, amados, não é as coisas criadas que devem ministrar quem é Deus. É Jesus Cristo, a expressão exata do ser de Deus, que demonstra Deus para mim e para você.
através desse livro que chegou para mim, para você e alguns aí, o aplicativo. Conheça Deus. Vai chegar um tempo que a Bíblia diz que não mais chegaremos um para os outros e diz, conhece ao Senhor. Mas primeiro, tem que sair o velho para entrar o novo. Os maus costumes, as coisas antigas já passaram. Diga, já passou. As práticas erradas. Diga, esse tempo que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que por mim se entregou. E a vida que eu vivo na carne, diga, na carne, é de exemplos vivos de mortificação e de santificação no altar de Deus. Isso é andar com boa consciência, amados. Saber o que a palavra fala e começar a praticar. Saber o que a palavra diz e modificar aquilo, mesmo que cause dano. Amados, quantas vezes eu fiz algo que eu sabia que o fulano ou a outra pessoa nem daria resposta, nem diria obrigado, nem dizia vai com Deus, fica na paz, e dizia até algumas vezes, você não fez mais do que a sua obrigação. A alma dói, irrita, cansa de você fazer algo por alguém e a pessoa nunca corresponder. Naturalmente não é assim? O cara não diz nem obrigado. A pessoa não diz, valeu, de boas, é nóis, sei lá como você quer o elogio ou o cumprimento. Mas imagina agora no reino do Espírito. Deus nos deu tudo em Cristo Jesus. E Ele olha para mim e para você e diz, o talento que eu te dei foi segundo a capacidade e força que eu mesmo te dei. Multiplicou? Fez crescer? Porque no próprio talento está a capacidade de crescimento. É uma semente. Toda semente de fruta, seja qual for, tem um potencial de floresta. E Deus nos deu talentos, não um talento só. Olhe para você mesmo. Se veja e comece a catalogar suas capacidades cognitivas, resultados que você já fez, coisas que você já sonhou e já chegou, coisas que até você sonhou e não chegou, mas você sabe que está stand-by, vai chegar. E você olha e diz, uau, eu desenrolei isso aqui. Isso aqui, ó, a pressão deu, a porca torceu o rabo, mas eu consegui desenrolar isso aqui. Se chegou isso aqui, eu estou taludinho o suficiente para ganhar do outro lado. É ou não é? E por que no espiritual é diferente? Por que Deus olha para mim, para você e vê o talento lá dentro? E quando a gente vai prestar conta, vai prestar conta. Diga, vai prestar contas. Se eu chegar lá com um talento só, do talento que Deus me deu, Ele vai me chamar servo bom e fiel, né? Você sabia que ia perder, aí você guardou direitinho, lustrou, brilhou, deu aquele banho e me entregou limpinho. Não é isso? Não. Se eu faço somente aquilo que está proposto nesse momento aqui, sem multiplicar para Deus, eu sou considerado servo inútil. Isso é duro? De ouvir, discurso muito duro. Mas é melhor você ouvir aqui e corrigir a prática do que ouvir lá no local que não tem mais correção. E eu não vou ser o culpado de você não ouvir isso aqui para ouvir só lá. Eu amo você. Eu amo a sua vida, eu amo a sua família. Eu desejo que você dê tão certo que o sol fique escuro diante do brilho da glória de Deus sobre a sua vida. Eu digo que o sol do meio-dia fique como as trevas escuras, sem luz nenhuma, sem nunca Deus ter dito, haja luz, pela glória que vai resplandecer na face de Deus sobre a sua vida. É isso que eu desejo. Eita, pastor, o senhor está me rogando praga ou está me elogiando? Eu estou dizendo que Deus vai ser tão grande na tua vida, que as luzes do mundo vão ser ofuscadas pela glória de Deus em você.
É esse o meu desejo, é esse o desejo do meu coração, é o desejo sobre os talentos e dons e ministérios que Deus tem aqui. Não é só sobre uma história de um legado de um pastoreio somente, é o corpo de Cristo que precisa ser levado a um nível de unidade de fé e está precisando de você nesse lugar. Com a sua boa consciência, com o seu conhecimento prático, com a sua habilidade pessoal, porque Deus deu o talento em você para ser usado no corpo. Ah, não se preocupe, pessoas já estão usando o que você acha que não pode dar para a igreja. A empresa está usando, o trabalho dito secular está usando, sua família está usando isso, você mesmo está usando. Quem deu? Quem capacitou? Eu trago essas reflexões para mim e para você, amados, ao ponto da gente ter boa consciência diante de Deus, às vezes a língua trava aqui, diante de Deus, para amanhã, segunda-feira, não ser um dia penoso de julgamento e de condenação, mas ser um dia que você vai, primeiro, conectar-se com Deus, como eu sei que você já faz em algum momento, mas a primeira palavra seja a Deus, o primeiro pensamento seja voltado a Ele, e as palavras do teu coração e a meditação da palavra no teu coração sejam agradáveis a Deus, sejam aceitáveis diante dEle, ao ponto dEle dizer, hoje eu vou te instruir, hoje eu vou te dar a conhecer a aliança que você tem, hoje eu vou te esclarecer sobre o caminho e o modo que eu quero te colocar, num hospital, né? Tem a irmã Vanusa ali, ela trabalha em hospital, pessoas que estão se formando nas áreas, né? Alguns que já estão executando suas áreas. Amados, lá onde você está trabalhando, não é normal você estar lá. Não é coincidência porque você passou num concurso e passou na seleção. Não, foi Deus quem te colocou lá. Foi Deus que te deu a inteligência e a capacidade para você estar lá naquele hospital, naquela empresa, naquele local, fazendo o que você faz. Para os céus entrar em ambientes onde só havia trevas. Sabe, doentes nunca vão ouvir de cura somente com diagnóstico médico, e muitas das vezes estão em UTIs, e vocês, irmãs, que trabalham em hospitais, que estão lá na linha de frente, toca neles, você é Deus lá, leva a cura, com uma boa consciência de fé, sabendo que Deus te ungiu para isso, trabalhar com conhecimento, olha, tem que dar endovenosa, tem que dar não sei o que, ministrar tantos miligramas, tem que pegar lá a máquina e fazer isso, tem que fazer aquilo, faça, mas, Pai, em nome de Jesus, eu estou dando esse choque lá com o desfibrilador, mas é o poder do Espírito, não é energia elétrica, e o choque, não sei quanto é, 220, 120, sei lá, até mais, para dar aquele tranco, vai ser não só o elétrico, mas o poder do Espírito gerando vida. Isso é diferente. Ah, mas e se eu falar alto e alguém vê? É melhor alguém ver sua fé do que ver sua falta de fé. É mais honroso diante de Deus. Neide falou para mim que eu trouxe muito versículo e acho que foi. Atos 10, 24. Paulo está sendo julgado e chega diante do Félix, do governador, e diante dos judeus que o acusavam. Aliás, perdão, é o 10, 24, eu fui para o 24 e estava falando o que tem realmente, 10, 24. Aleluia, Atos 10, 24. Não, perdão, deixa só sinalizar aqui. Isso, jovem, isso, foi eu que anotei errado, isso mesmo. Eu não sei quem foi que fiz isso aqui comigo mesmo. É isso mesmo. Aleluia.
que ele fala da boa consciência de estar. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Paulo no versículo 10. Deixa eu ler aqui, que eu vou ler o versículo certo para você achar de verdade. Aleluia. A partir do versículo 20 do capítulo 24. É que essa versão tem texto que às vezes fica muito diferente da minha antiga lá. 19 diz: os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem se alguma coisa contra mim tivesse. Que ele estava falando que entrou no templo em Jerusalém e não tinha feito nada de errado, nem tinha comprometido a santidade do ambiente, que o gentil não poderia entrar, que viram ele andando com Timóteo. E ele aqui está dizendo: então, Félix, havendo ouvido, aliás, o 20, né? Ou digam estes membros, mesmo se acharam em mim alguma iniquidade quando compareci perante o conselho, a não ser estas palavras, que estando entre eles, clamei: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Rapaz, eu estou anotando coisa errada. Atos 29, 1. Perdão, viu, amados? Isso foi pressa. 28, 1. Oh, Jesus. Eu acho que eu escrevi uma Bíblia alheia. 23, 1 fala da boa consciência. É isso mesmo? Cadê os meus universitários? Isso é o que dá. Jesus. E olha que eu estava copiando do que eu já tinha feito, tá? É por isso que eu disse que eu estava redigindo o meu texto e fiz muita coisa ao redor. Que eu pego um versículo e saio lembrando de outros, aí vai fazendo um ciclo, eu não sei nem para onde eu fui. Mas vamos lá. 23, 1, e diz: pondo Paulo os olhos no conselho do Sinédrio, disse: varões, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Eita Deus. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou ao que estavam junto dele que o ferissem na boca. Está entendendo isso? Os religiosos olharam para o homem que estava divirtuando com as pessoas numa seita nova, o Caminho, chamada O Caminho. Mandou que lhe batessem na boca contra a própria lei. E olha, Paulo é fariseu de fariseus, né? Conhecia o que era um sumo sacerdote. Sabia pelas vestes do sumo sacerdote que estava no sinédrio, vestido a caráter, julgando ele. E ele diz, por causa dessa pancada que ele recebeu, ele diz: Deus te ferirá a parede branqueada. Paulo xingou. Acho que um palavrão que Paulo tinha era esse. Parede branqueada. E o outro se lembrou que parede branqueada lembrava o sepulcro caiado, cheio de injustiça. Mesmo dizendo-se justo da lei, ele praticava injustiça. Com má consciência, não há lei que é justa, boa e agradável. Olha o que Paulo diz: eu andei diante de Deus e diante dos homens com boa consciência. Não me acusem sem fatos. E ele, pelo conhecimento dele, ele dá essa entrada e alguém diz: ei, como é que você xingou uma autoridade? Está errado, Paulo. Ele disse: eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, né? Olha que saída pela direita. Mas Paulo sabia com quem estava falando e sabia do que estava falando, porque ele sinalizou diante dos conhecedores da lei a prática errada de um que se dizia juiz de lei. Que contra a lei o homem mandou agredir Paulo. E ele só seria culpado e digno de apanhar se provassem a acusação que ele estava tendo. Ele leva um distúrbio no meio da fé. Ele apela para o julgamento dos que criam como ele. E diz: irmãos fariseus, veja que ele conhecia onde ele estava.
Estou sendo julgado no tocante à ressurreição. Aos saduceus que estavam julgando ele, como um homem mentiroso que estava levantando uma fé contrária e acusando, trazendo contra a consciência de Paulo e contra a fé de Paulo em verdades, foram encostados na parede ao ponto de separarem e tirarem ele, porque gerou-se uma discussão teológica. Será que não foi um anjo que falou com ele? Será que não foi um espírito justificado que falou com ele e trouxe a revelação? Porque ele disse, eu me encontrei com um que disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu não fui infiel à visão, não fui infiel ao chamado, não fui infiel por cargo de consciência, a quem eu sirvo de boa consciência e no Espírito. Paulo servia com intencionalidade, com entendimento, no Espírito, agradando a Deus. Sabe, amados, ele tirou meu tempo, então estou livre para fazer mais ainda. Acabou? Olha, eu nunca vi isso não. Nunca acabou o tempo aqui, acabou hoje. Amados, o que eu quero sintetizar para mim e para você, ande diante dos homens e diante de Deus, com a consciência limpa, sem nada te acusar. Não se afaste do convívio dos santos. Volte para o convívio da igreja local. Eu me lembro da dificuldade que foi para a gente conseguir uma câmera para fazer os cultos online. A gente não vai se negar e nem quer se negar a fazer aquilo que Deus abriu como ferramenta para alcançar o mundo. De vitória para o mundo. Mas você tem que estar aqui. As portas estão abertas para o povo de Deus voltar a funcionar. Ou você já ouviu aí nesses últimos dias, e não podia? E está podendo particulares? Vai fazer uma cruzada aí. No Brasil, você sabe, já viu aí nas mídias, atacando igreja, entrando para afrontar local de culto que é protegido por lei. E homens ditos legisladores fazendo essa afronta. Você acha que o diabo não está armando para derrubar a crente? Você acha que o diabo não está armando para parar a igreja, o movimento dos céus aqui na terra? Você acha que o diabo não está louco com aquele tic-tac, 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 tic, dos últimos momentos, dos últimos tempos? A qual ele vai ser lançado, sem perdão, num lago de fogo. E a igreja vai reinar com o Senhor. E quantos ele puder seduzir com o engano, com mentira, distorcer a verdade por meias verdades, distorcer o conhecimento certo pelo talvez, quem sabe um dia, sei lá, parece que. Não, Deus é exato, Deus é perfeito, Deus é íntegro, completo, pleno. E Ele nos chamou para ser em Cristo irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? É aquela que não precisa ser levada a uma reprimenda. Aquela que não tem do que se reclamar dele. Porque ela anda em boa consciência diante de Deus e diante dos homens. Aleluia. Eu estava falando um tempo desse com o Eduardo sobre se prepara. Todas as vezes que eu estava pregando, se prepara, porque Deus, se prepara, porque Deus, amado, se prepare. Porque tanto Deus pode abrir diante de você a possibilidade de você aumentar e crescer e multiplicar, quanto o julgamento da parte de Deus dizer pesado, contado, achado em falta. Teu reino passará de ti. E será dividido entre os médios e os persas, ou alguém que nem trabalhou para ganhar o que você tem. Está chegando um tempo no reino do Espírito, onde Deus literalmente vai fazer uma transferência de riquezas, de valores, entre aqueles que não são justos para os justos. Os céus não entraram em conflitos de guerras. O dia que teve, já expulsaram. E ele venceu. Não houve mortos e feridos. O céu venceu.
O derrotado, estragado e envergonhado, tenta destruir os bons costumes, a boa conduta, o conceito da palavra de Deus que é verdadeiro, que é imutável, infalível e transcende os anos, porque passa céus e terra, mas as palavras de Deus permanecem. Os maus costumes, os conceitos naturais das coisas. Uma pessoa chamada normal. Eu digo que esse normal é outro nome do diabo. É normal criança crescer doente, ter icterícia. É normal ter catarrinho. É normal ficar cansadinho de madrugada. É normal criança chorar de ficar roxo. Passando, tendo passamento. É normal. Normal é outro nome do diabo. Para com isso. Nós somos andar no sobrenatural. Não natural, não normal. Cristo já levou sobre si, sim ou não? Sim ou não? Estamos vivendo até no calendário histórico, antes de Cristo, depois de Cristo, então ele já levou sobre si, já tomou sobre si. Como eu vivo isso aqui na minha realidade, mesmo tendo em nós um diagnóstico médico verdadeiro, de conhecimento de causa? A verdade do mundo não é superior à verdade da palavra. A verdade de Deus é muito superior. Mas como eu alcanço a verdade de Deus? Pela fé, que é o acesso que agrada a Deus, e que faz ele ser recompensador, galardoador daquele que o busca, e viver à altura dessa fé, todos os dias. Fé tem uma voz, fé tem uma ação, fé tem um jeito de ser, e o verbo da vida tem um jeito de ser. Eu ouvi uma vez um homem que trabalhou fazendo serviço lá com o Eduardo, que o verbo da vida é uma igreja que tem conhecimento do Espírito e como se mover com ele. Eu quero acreditar que sim, com certeza. Mas, amados, eu sei que estamos em construção. Estamos sendo reformados todos os dias, nos expondo à palavra de Deus. Mas eu vi que tem coisas em mim, coisas em outras pessoas que já deveriam estar fazendo o bem, desistindo de fazê-lo, cansando na carreira cristã. Eu ouvi isso e eu já tinha dito isso aqui, já ouvi isso em vários lugares. Boca de Deus está se movimentando no reino de Deus, na igreja do Senhor, dizendo: se um homem te faz parar de servir na igreja, de servir as coisas do reino, a servir ao Senhor, é porque você realmente não está em Cristo. Você foi por amizade, por conveniência. Mas se você está em Cristo, nada nem ninguém te para. Quem está em Cristo aqui? Então nada vai te parar. Fica de pé, eu quero orar por você, pela sua família. Eu creio que essa é a mensagem do Senhor. E a gente vai tomar a Santa Ceia do Senhor em paz, em alegria, de boa consciência, animado no Espírito. Amém? E com a certeza de que a segunda-feira está proposta para nós comê-la como pão. Para dizer que esse é o dia que o Senhor fez, para que nos alegrássemos nele, e o Senhor vai prosperar os nossos caminhos. Amém? Pai, em nome de Jesus eu oro, para aquilo que o Senhor tratou conosco sobre boa consciência e fidelidade ao Senhor, andando de singeleza de coração, com um coração humilde e ensinável, deixando as práticas antigas para abraçar o novo do Senhor. Nós queremos, Espírito Santo, que você venha com a sua revelação, a sua convicção e seu entendimento sobre as palavras ditas. Em nome de Jesus, que não seja, como Paulo diz, uma explanação de conhecimento natural, mas a demonstração do conhecimento de Deus, como a palavra de Deus e o poder de Deus fluindo na mente e no coração dos meus irmãos, transformando vidas, mudando a história, Pai, dessa igreja. E eu declaro tudo aquilo que estava travando, parando. Junto com uma igreja de Cristo, nós tomamos posse da autoridade do nome de Jesus. E declaramos: Satanás, você vai recuar. Você vai parar. Você vai soltar aquilo que deve soltar. Você vai parar de atrapalhar o crescimento. Você vai parar de investir contra as mentes e trazendo engano, porque a verdade da palavra vai brilhar no nosso coração, diante dos nossos olhos, e o Espírito de vida, que traz à luz a verdade da palavra, que traz as palavras de Cristo como vida para nós, vai nos lembrar da verdade. E nós vamos fazer a diferença nessa cidade, Pai.
O verbo da vida nasceu para glorificar a Jesus. O verbo da vida nasceu no teu coração para fazer a diferença. E aqui estamos, Pai. Nos consagramos ao Senhor. Colocamos o nosso coração aos teus pés, no teu altar. E sacrificamos o nosso eu. A tua palavra diz que aquele que não se nega, que não carrega a sua cruz, não é digno de te seguir, Pai. E nós negamos a nossa vontade agora, nesse momento, para vivermos a vontade de Deus, para vivermos o sonho de Deus para a nossa família, nos nossos empreendimentos, no nosso ministério. Pai, nós consagramos essa igreja todos os dias ao Senhor. Nós oramos pelos dizimistas e ofertantes. Nós oramos pela vida das pessoas, Pai. E eu sei que a Tua palavra não voltará vazia, mas ela vai prosperar na vida dos meus irmãos e irmãs. Ela vai prosperar na minha vida e na vida de cada um que crê no Senhor. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, uma temporada de discernimento espiritual, uma temporada de avivamento e fogo do Espírito, para viver o seu chamamento, seja de mestre, de profeta, de evangelista, de pastor. Pai, e conforme os dons que está listado ali em Romanos, os exortadores, os generosos que vão cooperar com seus bens, Pai. Em nome de Jesus eu creio, no tempo glorioso, um tempo chamado de glória maior, Pai, que está sobre a segunda casa. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. E nós oramos também pelas pessoas da Ucrânia, da Rússia nesse momento, Pai. Como igreja do Senhor, nós cobrimos essas vidas com fé, com amor e com oração. Declaramos todos os seus serviços básicos sendo reativados, Pai. Pessoas que precisam fazer hemodiálise, pessoas que precisam de atendimento médico, pessoas que precisam de alimento, Pai, chegando, portas abertas, caminhos abertos. Que as nações entendam que não temos fronteiras, nós somos humanos. Nós somos do mesmo planeta, Pai. Nós somos pessoas criadas à Tua imagem e à Tua glória. Eu creio, Pai, no tempo do Teu Espírito convencendo a Tua igreja, na Ucrânia, na Rússia, levantando oração e um clamor, e no Brasil, nós clamamos por um tempo de paz, de negociação, de acordos sendo selados de verdades, Pai, para que vidas sejam poupadas, e declaramos salvação sobre a Ucrânia, declaramos salvação sobre a Rússia, declaramos tempo de libertação sobre as nações, Pai, e uma invocação da salvação do Senhor, através do poder do Evangelho, mudando o mundo. Que se levantem a boca de Deus, os homens e mulheres de Deus, que vão anunciar o Evangelho dos últimos dias. Obrigado pela unção que vem sobre, para falar com ousadia e resistir ao espírito de engano, Pai, que está operando hoje no mundo, e que tenta entrar na Tua igreja, trazendo mentira, divisão. Longe de nós a prática do pecado, longe de nós o andar em má consciência, longe de nós não praticar a verdade da palavra, longe de nós não nos corrigirmos quando o Teu Espírito nos chama para correção. E eis-nos aqui, Espírito Santo, para celebrar a vitória de Cristo na cruz. E eu creio que vamos tomar uma ceia maravilhosa e poderosa, em nome de Jesus.